ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização para receber a visita de um padre na Papudinha, onde está preso. O José Matheus Santos está de volta, que tem mais informações sobre esse pedido para nós. Matheus. Isso, Lívia. Voltamos aqui ao Poder Expresso. Essas solicitações foram feitas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entre ontem e hoje ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da execução penal do ex-presidente Jair Bolsonaro, é quem vai decidir se autoriza ou não essas visitas. Em geral, o ministro tem deferido esses pedidos de visitas feitos pela defesa do ex-presidente. A defesa de Jair Bolsonaro pediu que o ex-presidente receba as visitas do senador Wilder Moraes, que é do PL de Goiás, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, partido de Bolsonaro, senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e os deputados federais Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, e Cabo Gilberto, do PL da Paraíba. Cabo Gilberto, que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados. A defesa de Bolsonaro também pediu que o ex-presidente receba a visita de Luiz Antônio Naban Garcia, ele que é ex-secretário de Assuntos Fundiários do governo Bolsonaro, inclusive foi um dos principais responsáveis por fazer a interlocução do governo de Bolsonaro com o agronegócio. E por fim, Lívia, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, os advogados também pediram que Bolsonaro receba assistência religiosa de um padre Paulo Silva. A defesa de Bolsonaro pediu, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes já tinha autorizado Bolsonaro a receber assistência religiosa na Papudinha, onde cumpre a prisão, em razão da condenação no Supremo Tribunal Federal de pastores evangélicos. Volto com você, Lívia, no comando do Poder Expresso. Muito obrigada, José Matheus Santos, pelas informações diretamente de Brasília. E é em Brasília que a gente vai continuar para ouvir análises agora de Ranier Bragon e Ander Porcela. E vou começar com você, Ranier. Mais um pedido feito pela defesa de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, para que essa liderança religiosa o visite na Papudinha. Tem tanta coisa acontecendo em Brasília, caso do Banco Master, investigações avançando e implicando muitos políticos, filhos de Bolsonaro em Israel fazendo declarações polêmicas. E Bolsonaro continua preso na Papudinha e pedindo para que seja visitado por um padre. Lívia, além dessa visita do padre, ele já, como o Zé Matheus informou, ele já teve autorização de assistência religiosa por pastores evangélicos. Tem um senador Magno Malta aí, que é uma liderança evangélica também, que está nessa lista de pedidos, mas chama atenção também o fato de o ex-presidente estar com um rol ali de pessoas que ele espera conversar, que tem tudo a ver com a disputa eleitoral e com a política, né? A gente lembra que nesta quinta-feira haverá a visita do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e nesse dia a expectativa dos aliados de Flávio Bolsonaro que o ex-presidente, ele sacramente ali ao vivo, frente a frente com o governador Tarcísio de Freitas, essa candidatura do Flávio, que até setores do Centrão aí já dão como consolidada. E a outra visita importante será do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, porque há uma série de decisões a serem tomadas nos palanques estaduais aí do PL pelo país. O palanque nacional, a candidatura nacional do Flávio, ela é a cabeça de tudo, obviamente, mas o partido ele tem que montar palanques de governos estaduais, de chapas de senadores, chapas de deputados federais, e essa conversa com o Valdemar Costa Neto certamente deverá ter alguma parte, em algum momento, uma discussão sobre esse tema. E outro ponto é a visita do líder da oposição na Câmara, o Cabo Gilberto, que recém assumiu esse cargo. Ele ainda não tinha conversado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente lembra que o Congresso Nacional ele volta agora do recesso na próxima semana, Lívia. Outra visita importante também prestes a acontecer, Ander, e já jogo para você para ouvir sua análise, é do senador Rogério Marinho. A gente trouxe informações importantes sobre essa visita nesses últimos dias.
Rogério Marinho, que deve coordenar a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República, abriu mão de ser candidato ao governo do Rio Grande do Norte, também vai visitar nesses próximos dias o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vai ser difícil a gente conseguir acompanhar o quanto Bolsonaro, na Papudinha, vai conseguir ditar os rumos, ou talvez não ditar os rumos, mas influenciar decisões importantes nas eleições agora de 2026. Será através dessas autoridades que a gente vai conseguir monitorar pelo menos um pouquinho dessas possíveis movimentações. É isso, Lívia. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não pode manter um contato muito frequente com os aliados justamente por estar preso. Então, ele solicita essas visitas para tentar se manter pelo menos ali no jogo político, por dentro dessas articulações que estão acontecendo e até para dar os seus próprios comandos para a eleição de outubro. A indicação, a escolha do senador Flávio Bolsonaro para representar o bolsonarismo na disputa pelo Palácio do Planalto foi vista, inclusive, como uma resposta do ex-presidente àquelas lideranças do Centrão que tentavam se desvencilhar da órbita dele, da influência dele no processo eleitoral. Essas lideranças queriam a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uma candidatura mais moderada, mas Bolsonaro avaliou que com isso seria deixado de lado e que a família Bolsonaro perderia influência nessa disputa eleitoral e poderia ter uma redução da sua influência política a longo prazo. Então, o ex-presidente ele tenta se manter nesse tabuleiro. Essas visitas foram solicitadas, a gente tem que ver agora o que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vai decidir. Eu acho que é importante a gente lembrar que em outubro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes proibiu Valdemar da Costa Neto de visitar Bolsonaro na prisão domiciliar, porque a argumentação do ministro naquele momento foi de que o ex-presidente não poderia ter contato com Valdemar, que voltou a ser investigado naquele processo da trama golpista. Valdemar tinha sido indiciado pela Polícia Federal, no caso principal da trama golpista, mas ele acabou não sendo denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Só que depois disso, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu reabrir a investigação contra Valdemar por conta daquele questionamento que ele, enquanto presidente do PL, fez ao resultado eleitoral e idoneidade das urnas eletrônicas lá em 2022. O presidente do Instituto que forneceu ao PL, que forneceu a Valdemar dados sabidamente falsos sobre as urnas eletrônicas, entrou nessa denúncia, mas Valdemar acabou ficando de fora. Só que o Supremo avaliou, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, avaliou que o presidente do PL deveria voltar a ser investigado. Então, a gente tem que ver o que o ministro vai decidir agora, se ele vai permitir ou não essa visita de Valdemar a Bolsonaro, Lívia.